Irmãos e irmãs, com esta missa de véspera, celebramos Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, e que a Igreja nos faz escutar, num curto período de tempo, do início da missa até o momento da proclamação do Evangelho da Paixão, todo um arco de acontecimentos, desde aquela entrada de Cristo, aclamado como Rei, até esse pedido do povo: crucifica-o, crucifica-o. Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, é um Rei que decepciona as pessoas do mundo. Ao invés da entrada no cavalo, símbolo do poder, da força, da guerra, escolhe um filhote de jumento, quem nunca tinha montado antes. Ao invés do seu trono de glória, escolhe o trono da cruz. Ao invés da coroa de ouro, escolhe a coroa de espinhos. Ao invés da glória, da exaltação, escolhe a humilhação. E por isso, ele atrai a ira, a raiva de todos, a decepção, como alguém que nos enganou. E por isso também nós escolhemos aquele outro, Barrabás, que está ali, como tudo na paixão de Cristo representa toda a história. Barrabás também significa todos aqueles senhores do mundo, aqueles chefes, aqueles líderes que prometem criar um mundo perfeito através da violência e da morte. Porque Barrabás não era um nome de ninguém se chamava com esse nome. Esse nome não é um nome, mas um título. É um título próprio do Messias, do Cristo. Barrabás quer dizer filho do Pai. Então, o povo, vendo o Cristo humilhado, e vendo aquele outro candidato a Messias, réu por revolta, por revolução, por ser um revolucionário, por ser um violento, por ser um assassino, escolhe esse último. Esse sim nós entendemos. Esse sim tem chance de mudar o mundo. O outro não. O outro é um perdedor, um derrotado. Esse sim, Barrabás, esse é o verdadeiro filho do Pai, prometido pelas profecias. E no entanto, a gente pode pensar também que, como esse Barrabás, que Jesus morreu no lugar dele, também de certa forma representa a todos nós. A nossa ilusão de grandeza, na nossa ilusão de felicidade, em prol da qual muitas vezes nós também assassinamos o nosso irmão e queremos sempre soluções que nos glorifiquem. E no entanto, esse homem, esse Barrabás, estava perdido em todos os sentidos. Era um condenado à morte e estava perdido porque estava procurando o reino de Deus pelo caminho errado. E ele foi salvo por Jesus. Jesus
morreu no lugar dele, morreu para que ele fosse salvo, para que ele fosse liberto. Então, de certo modo, todos nós estamos representados por Barrabás, com o nosso pecado, com a nossa cegueira, com a nossa escravidão, com a nossa ambição, a nossa ganância, e ele se dispõe a morrer no nosso lugar. Mas a gente não entende nada disso. E a gente olha para ele como o fracassado. Como Isaías tinha dito, né? Todos o consideravam um pecador, um malfeitor, mas era ele que carregava as nossas culpas e morria por nós. Então, irmãos e irmãs, nesse curto período de tempo da Semana Santa e de forma especial dessa missa, nós entendemos toda a história da salvação. A liturgia, a igreja nos abre os olhos para ver quem é o verdadeiro Rei, e nos abre os olhos para entendermos quem é verdadeiramente salvo por Ele, quem é o Salvador e quem são os salvos. Que tudo isso, irmãos e irmãs, nos leve a meditar no profundo do nosso coração, porque as palavras ficam sobrando. Na Semana Santa, os livros litúrgicos pedem que as homilias sejam breves, porque se trata mais de acompanhar e meditar no coração e contemplar aquilo que a liturgia nos apresenta, a obra salvadora de Cristo. Peçamos a Ele a graça da nossa conversão nessa Semana Santa, para que a gente possa reconhecer quem é o nosso verdadeiro Rei, quem é o nosso verdadeiro Senhor.